fui até a palestra, fui até lá a empresa para dar a palestra, 500 pessoas no auditório, eu estava no palco, falando assim, né, sobre qualidade de vida, e de repente, no meio da palestra, na frente de 500 pessoas, e eu sofri um trauma muito grande dentro da minha profissão. Como vencer a ansiedade de forma natural? Eu acho que todo mundo quer isso, né? Esse vídeo é um depoimento pessoal. Eu quero compartilhar com vocês uma situação em que eu vivi, uma situação dramática, onde eu cheguei num ponto dramático. Estou abrindo aqui meu coração para falar sobre isso. Nunca tinha exposto isso, né, colocado isso em redes sociais, e eu sei que se você parou para ver esse vídeo aqui, é porque provavelmente você está passando por isso, por esse mesmo momento que eu já passei e consegui superar, ou você conhece alguém e está vendo esse vídeo agora e quer compartilhar esse vídeo com alguém. Meu nome é César Madureira, eu tenho um canal aqui que se chama Da Vida Só Se Leva o Amor. Esse canal ele fala sobre coisas da vida. É um canal também onde eu posto viagens de motorhome. Eu tenho um motorhome que se chama Pão e Manteiga, que tem toda uma história, por isso que ele chama Pão e Manteiga. Sou um cara que gosta de acampar, de uma vida natural. E, bom, mas falando sobre o tema específico, que é como que eu superei, como que eu me curei da ansiedade. Só que antes de eu falar como eu me curei e como eu cheguei a esse ponto que eu estou hoje, eu preciso contar como que foi que essa ansiedade começou a desencadear em minha vida. Bom, eu sou um educador físico, já trabalho nessa área há muitos anos, quase 4 décadas já, e eu sofri um trauma muito grande dentro da minha profissão. Eu sou proprietário de uma academia já faz muitos anos na minha cidade, e eu tinha uma vida plena, uma vida muito boa, onde eu tinha minha esposa, que infelizmente já faleceu, né, a Cíntia, e eu tinha uma vida muito boa, nossa vida era muito boa, muito alegre, a academia estava indo muito bem, a gente tinha uma vida muito feliz, e num dia, 8/8/2008, 2 dias antes do Dia dos Pais, eu perdi meu pai. Meu pai já vinha doente, tinha vários problemas aí de câncer de próstata e tal, e a gente já estava meio que esperando que isso iria acontecer. Infelizmente ele vinha bem doente já por anos, né? E ele era um cara que fumava bastante. Meu pai era espetacular, mas ele tinha o vício dele lá do cigarro, daí o câncer de próstata, operou o coração. Então meu pai, aos 74 anos, no dia 8/8/2008, abertura das Olimpíadas, 2 dias antes do Dia dos Pais, o meu pai faleceu. A minha mãe era aquela, né? Minha mãe está viva até hoje, é a dona Dirce. Tem 80 anos e ela é deficiente visual. Minha mãe naquela época, ela sempre foi aquela mulher submissa, totalmente submissa, entendeu? O meu pai era totalmente controlador, minha mãe não sabia nem o número do telefone da casa dela, para vocês terem uma ideia. E meu pai controlava tudo, parte de dinheiro, tudo. Minha mãe era aquela dona de casa que ficava fazendo as coisas em casa e não sabia de nada. Então quando meu pai faleceu, minha mãe ficou sem chão, perdida, não sabia nada nem por onde recomeçar. E então eu peguei a minha mãe, como eu sou filho único, eu peguei a minha mãe como uma filha, entendeu? E cuidei da minha mãe. Só que aconteceu uma coisa totalmente imprevista, por isso que a gente sempre diz aqui que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Meu pai faleceu no dia 8/8/2008, numa sexta-feira. Aí a gente fez todo aquele processo, né, de ter que ir até o cemitério, compra de caixão, uma coisa muito triste, né? E no dia 8, dia 9, dia 10, no dia 11, na segunda-feira, ou seja, 2 dias e meio, 3 dias depois que meu pai tinha morrido,
numa segunda-feira, fui para minha academia dar aula e um aluno nosso que já treinava 5 anos na academia, de apenas 19 anos, ele teve uma parada cardiorrespiratória dentro da academia. Exatamente 2 dias e meio, 3 dias depois da morte do meu pai. E quando ele caiu na academia, eu fiz o procedimento até chegarem o resgate, os bombeiros, mas fiz o procedimento, a gente conseguiu manter esse aluno vivo, chegar vivo até o hospital, mas infelizmente ele tinha um histórico familiar que só depois que nós fomos descobrir isso, né? No momento em que foi feito a anamnese, quando os alunos entram na academia, fez a anamnese, ele tinha atestado médico, tudo certinho, mas infelizmente aquele dia foi o dia dele ir embora, né? E ele faleceu. Isso aconteceu 2 dias e meio de eu ter perdido meu pai, ter enterrado meu pai. E aquilo para mim foi assim, uma coisa assim inacreditável que tinha acontecido comigo. Porque eu sou um profissional muito cuidadoso, sempre prezo pela segurança dos nossos alunos, todo mundo que está lá na academia, eles passam pelos médicos que eles confiam, é feita uma anamnese onde é perguntado todo o histórico, né? Sou muito cuidadoso com isso. Ninguém consegue ficar 36, 37 anos no mercado se você não trabalhar de forma correta, né? E quando isso aconteceu, o meu mundo acabou. E eu vi todo aquele procedimento, ter que avisar a família, eu acompanhei esse pai e mãe, né, desse menino. Eu fiz tudo, eu me envolvi totalmente, né? E inclusive o pai dele, que hoje já faleceu também, eu moro numa cidade do interior, ele fez uma matéria no jornal da cidade, elogiando, sabe, dizendo o quanto o filho dele gostava de mim. Eu guardo esse jornal até hoje como um troféu na minha vida, porque você perdeu seu filho, né? Ele nem chegou a treinar, ele não fez nada, ele chegou na academia, bebeu um golinho de água ali, e caiu. Ele não treinou, não fez nada. Então, assim, o pai dele acabou fazendo uma homenagem para mim, para a academia, pelo cuidado que a gente teve, foi, assim, um grande troféu e, ao mesmo tempo, uma grande tristeza na minha vida de ter perdido um aluno. Bom, passou todo esse período aí, eu tendo que cuidar da minha mãe é uma criança praticamente, não sabia, e eu com esse trauma, assim, na sequência, né, 2 dias perdi o pai, praticamente no Dia dos Pais, depois perdi um aluno. Nessa época eu era um profissional muito ativo dentro da minha profissão, eu tinha muitos personagens, eu tinha mais de 12 personagens, aulas particulares fora academia, dava aula em vários lugares, escolas, clubes, eu era um cara assim muito dinâmico, né, em 2008, faz tempo já, né, então assim, era bem jovem, dava muitas aulas. Nossa profissão de educador físico, nós temos que trabalhar muito, porque a gente não é tão bem remunerado, então a gente trabalha muito, apesar de eu ter academia, mas eu ainda trabalhava muito. E quando você está nessa roda de correria, de trabalho, você vai ocupando a sua mente, mas quando eu deitava na cama, na época estava com a minha pequena Cíntia, né? E eu tinha pesadelos, gritava. Às vezes eu estava na academia, alguém derrubava um peso, eu já achava que alguém tinha morrido, tinha desmaiado. Fiquei com esse trauma e continuei trabalhando. Até que uns 6 meses depois de todo esse ocorrido, eu fui convidado para dar uma palestra numa empresa. Eram 2 palestras e cada palestra tinha 500 pessoas no auditório, falar sobre qualidade de vida. Olha só. Então, tudo aquilo que eu passei estava acumulado dentro de mim, eu já não dormia bem, não estava me alimentando bem, eu fiquei bem abatido com tudo que aconteceu, né? Perda do pai, perda desse aluno também, tão jovem, 19 anos. E eu fui convidado na palestra, uma palestra remunerada. Fui até a palestra, fui até lá a empresa para dar a palestra, 500 pessoas no auditório, eu estava no palco, falando assim, né? Sobre qualidade de vida. E de repente, no meio da palestra, na frente de 500 pessoas, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu senti primeiramente, como se eu tivesse saído da realidade,
você que tem ansiedade sabe o que eu estou falando. Eu saí da realidade daquilo ali, eu não conseguia mais falar sobre aquilo, eu não conseguia mais organizar minhas ideias, né? Eu fiquei meio assim, daí eu senti um formigamento no corpo todo, nos braços, no rosto, na perna, sudorese, comecei a suar demais, transpirar demais e alguns tremores. E daí na hora que eu senti isso, eu estava na frente de 500 pessoas, eu peguei e falei, olha pessoal, eu não estou me sentindo muito bem, eu preciso de uma pausa. E eu peguei e sentei numa cadeira, né? A palestra foi suspensa ali, fiquei uns 10, 15 minutos ali tomando água e tal, achando que eu estava até infartando, sabe? Coração lá em cima. E depois desses 5 minutos, que para mim naquele momento parecia que eram 2 dias que eu estava passando mal, aquilo baixou. Baixou, eu respirei, fui lá, estava com o projetor, com os slides, né, da palestra, e eu terminei a palestra. E voltei para casa, cheguei, comentei em casa, né, com a Cíntia, olha, passei mal, não sei o que é, o que será que é isso, será que eu tô com algum problema e tal. E no outro dia, eu tinha outra palestra para fazer. E quando você passa por uma situação dessa, você fica morrendo de medo que vai acontecer de novo. Porque a ansiedade, ela é o medo de ter medo que você acaba tendo essas crises de ansiedade que te levam ao pânico. E o pânico é o medo de ter medo, principalmente se você estiver num ambiente social com mais pessoas. Você que está vendo esse vídeo agora até aqui, você está me entendendo o que eu estou falando. E eu tinha que dar essa palestra novamente, os caras já tinham pago, estava tudo pronto. E eu fui para a palestra, e o que aconteceu? Aconteceu de novo. E eu fiz o mesmo procedimento, parei. Aí eu comecei já a ficar cabreiro, que a gente fala, né? Falei, puxa vida, caramba, será que eu tô com algum problema cardíaco? Em 2008, a gente não tinha tanta informação como é hoje, né? E você tá naquela roda viva, você fica achando que você tá mal, né? Assim, é alguma coisa física. Então, terminei essa palestra, voltei para casa e eu comecei a entrar numa paranoia de medo e ansiedade. Eu comecei a achar que todo mundo ia morrer, que todas as pessoas que eu amava iriam morrer, que eu ia perder essas pessoas. E eu chegava na academia para dar aula de personal, às vezes eu estava dando aula de personal para uma pessoa e daí acontecia esse negócio de eu sair da realidade, taquicardia, sudorese. Aí eu comecei o quê? Cancelar minhas aulas. Eu tinha 12 personal trainer, você ganha parte, é diferente, é um valor diferenciado, você ganha bem. Eu cancelei os 12 personagens, eu não tinha mais condição de ir para academia, só que eu tinha que continuar trabalhando. E nessa época, a minha esposa, a Cíntia, ela me ajudou muito, ela segurou a barra. E eu fui chegando num nível de ansiedade e pânico que eu não conseguia mais sair da minha casa. Eu estou agora aqui na sala da minha casa, eu não conseguia mais. Só de imaginar que eu tinha que passar o portão assim, eu já passava mal. Eu estava, na verdade, com um pânico social, onde eu não dormia, não comia direito, meu coração era acelerado o tempo todo. Então fui procurar um cardiologista, olha só, estou contando a história aqui para vocês. Fui procurar o cardiologista, cheguei no cardiologista, ele falou, puxa, você passou por esse trauma lá do seu pai, passou por esse trauma do garoto lá também, da academia, que faleceu e tal. Cara, você está com pânico social. Toda vez que você está junto de pessoas, você acha que vai acontecer alguma coisa e você sente isso. Então, ó, eu vou te dar umas coisas aqui, daí ele deu o nome de uns remédios, nem sei se eu posso falar aqui, não vou falar. É aqueles remédios que você toma para ficar calmo, tá? Eu vou tentar falar aqui, depois vamos ver se passa. Diazepam, Rivotril, um monte de coisa lá, para eu dormir e tal. Aí eu saí de lá com a Cíntia, e a gente foi até a farmácia, eu comprei os remédios. Aí eu cheguei em casa, comecei a ler a bula, porque eu sou um cara que eu não tomo remédio, entendeu? Eu não fico gripado, faz 40 anos que eu não tenho gripe forte, assim, de cair. Tenho um resfriadinho ali, mas eu sou um cara que mais natural, que eu me curo, faço minha cura, ou eu deixo o próprio organismo curar, ou eu tomo chazinhos, tal, eu vou dentro da
dessa parte mais natureba. Evito tomar remédios. O máximo que eu tomo, às vezes, que eu tenho dores articulares, é algum anti-inflamatório para o joelho quando eu estou com uma dor muito forte. E daí cheguei, comprei os remédios, cheguei em casa, comecei a ler a bula, comecei a ver os efeitos colaterais, já comecei a passar mal, só de ver os efeitos colaterais. Aí eu peguei e falei, não, chega, eu não vou tomar isso, eu vou procurar através do conhecimento. Peguei todos aqueles remédios, joguei na privada, dei descarga e não tomei nada, nenhum. Então começou, a partir daquele momento, começou a minha recuperação. E eu vou contar para você que tem ansiedade, você que tem síndrome do pânico, como esse é um depoimento meu, o que eu fiz para mim. E eu compartilhei isso já com algumas pessoas e também deu certo para elas, entendeu? Elas se deram bem com isso. Inclusive tem vários relatos de pessoas, amigos assim, que me mandaram mensagem, César, obrigado, pô, foi legal você ter compartilhado isso. E eu fui procurar o que causava, né, toda essa ansiedade, ou são traumas, ou são fatores psicológicos que você fica pensando, tal, que dá ansiedade, o pânico, ou fator físico, que está te faltando alguma coisa. Eu sou um cara que derivados de leite eu não consumo. Há muitos anos eu não tomo leite, não consumo derivados de leite, em razão da lactose, não me sinto bem. Eu era um cara que eu comia pouquíssimas frutas, de vez em quando eu comia um mamão, comia uma maçã, né? E castanhas também, raramente. Eu moro num lugar, numa chácara, que tem uma castanheira, para vocês terem uma ideia, mas raramente eu comia castanhas, não colocava isso na alimentação. E esses alimentos, eles são ricos em triptofano. O que é o triptofano? Ele é um indutor da serotonina, que é aquela substância que te dá bem-estar, que te faz ter tranquilidade. Serotonina, ela faz você ficar feliz, faz você conseguir dormir melhor. E eu não estava dormindo bem. Eu consumi alimentos que são prejudiciais, que eu vou falar agora para vocês, que vocês não podem, quem tem ansiedade tem que fugir disso, tá? E eu consumia muito isso. Então, o que eu fiz de mudança para me libertar da ansiedade, da síndrome do pânico? A primeira coisa, fui buscar através do conhecimento o que era, para entender a doença. A doença, ela é psicológica, você fica pensando tal e acelera, ou é física de algum nutriente. Eu estava com as duas, eu ficava pensando nas pessoas que eu perdi e ao mesmo tempo, fisicamente também, eu não estava legal, não me cuidava. Então eu falei, bom, primeira coisa, se tudo começa na mente, eu tenho que colocar informações positivas dentro da minha mente. Então, internet, comecei a me afastar, redes sociais, na época, acho que era Orkut, eu nem lembro direito, eu fechei minhas redes sociais, desativei tudo, não ficava mais com tela, o meu quarto tinha televisão, eu tirei a televisão, porque até aquela luzinha que fica acesa de stand-by vermelhinha, ela te atrapalha para dormir. Tirei a televisão do quarto, desinstalei, quarto totalmente escuro, temperatura do quarto, às vezes estava muito quente, então comecei a ligar mais ventilador, que eu gosto de ventilador, eu moro numa chácara, então abri a janela para entrar aquela brisa geladinha no quarto. Comecei a dormir mais cedo, então essas são as mudanças de comportamento, né, que eu tinha, né? Então chegava da academia tarde, chegava 9h30, 10 horas da noite, já não comia tanto como eu comia, uma montanha de alimentos, comia menos e comecei a beber mais água e comecei a mudar esse padrão que era há muitos anos repetindo, né? Redes sociais, tela, tensão, me preocupando muito com o que os outros falavam, a opinião dos outros, tal. E comecei a ser um cara mais estoico. Para quem não sabe o que é estoicismo, é você não se importar com aquilo que você não pode controlar. Então, na minha mente, psicologicamente falando, eu dividi aquilo que eu poderia resolver e aquilo que eu não poderia resolver. E isso foi um grande marco na minha vida em termos de controle da ansiedade e do pânico. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, eu fui ver nesses remédios que tinham me indicado aí para tomar, diazepam,
Rivotril, o que esses medicamentos tinham que faziam com que a pessoa baixasse assim, a ansiedade, que você ficasse mais tranquilo. Eu vi que uma das coisas era o triptofano, que é o indutor da serotonina. Como eu sou um cara natureba, eu falei, peraí, deixa eu ver aqui, fazer uma pesquisa e descobrir quais são os alimentos que são ricos em triptofano. Aí, número 1, primeiro de todos, é a banana. Eu comia banana assim, uma vez ou outra, sei lá, às vezes eu passava um mês sem comer. E eu comecei a colocar a banana na minha alimentação. Comer uma banana de manhã, uma na hora do almoço, junto com a comida, e uma à tarde, noite, assim, 3 bananas. Uma bomba de triptofano que induz a serotonina. Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Além da banana, eu nunca era um cara que não comia castanhas. Aí eu fui ver a castanha do Pará, né? Eu tenho aqui uma noz, chama noz pecan, eu tenho aqui na minha chácara. Comecei a consumir nos intervalos das refeições, que é muito rico em triptofano também. Então a banana, essa noz pecan, castanha do Pará, né? Coloquei na minha alimentação. E lembra dos derivados de leite, que eu falei que eu tenho um problema com a lactose e tal? Aí eu peguei e comecei a consumir derivados de leite sem lactose. Sem lactose. Essa mudança foi inacreditável. Inacreditável. Então, eu me afastei de redes sociais, me afastei de tela, tirei a televisão do quarto, evitava ficar vendo programas sensacionalistas, sabe? Estilo Cidade Alerta, eu já não gostava disso, né? Mas evitava filmes de terror, filmes de tensão, que você fica tenso ali. Comecei a colocar comédias e comecei a fazer também, junto com isso, além dessas mudanças, e de ter incluído esses alimentos que eu falei para vocês aí, as castanhas, derivados de leite sem lactose e a banana, eu comecei a tirar alimentos que me causavam ansiedade. Eu nunca fui um cara de tomar café, entendeu? Mas de vez em quando você estava meio quebradão, eu tomava café para ficar mais ligado. E hoje eu entendo que o café é como você enfiar o dedo numa tomada. Você está sem energia, você toma o café, você vai lá para 220 e tal, aí 40 minutos a sua energia cai até abaixo do que estava. Aí o que nós costumamos fazer? A gente vai lá e toma outro café. Aí sobe de novo, daí caiu, o que a gente faz? Toma outro café, e a gente fica nesse ciclo do café, café, café. Isso estimula demais a ansiedade e o pânico. Outra coisa, farinha branca. Sempre fui um cara que gostei muito de pães, bolos. Farinha branca joga ansiedade lá para cima. Açúcar joga ansiedade lá para cima. Eu ainda tenho dificuldade com isso, sou um cara que gosto muito de doce, mas já não como, consigo controlar um pouco mais. Eu comia doce todos os dias, açúcar todos os dias. Então, ó, farinha branca, açúcar, né, café, refrigerante. Quando eu falo a parte do doce, o chocolate também, se você comer demais, principalmente chocolates ao leite, aqueles que são 70% para cima, eles são até benéficos, sabe? Mas esses que tem muito açúcar vão te fazer mal. Então, por um tempo, eu cortei totalmente esses alimentos que eu acabei de falar para vocês aqui. Refrigerante, né, que está ligado ao açúcar, a farinha branca, café, doces em geral. Eu fiz essa mudança, comecei a incluir a banana, comer 2, 3 bananas por dia. Eu não vou mostrar agora, mas na minha fruteira agora está cheio de banana. Já tomei o café da manhã, já comi uma bananinha com aveia. E em 3 dias o meu pânico e a minha ansiedade acabaram. Foram 3 dias, porque é lógico que você tem muita coisa acumulada dentro de você e você tem que fazer uma limpeza no seu corpo e colocar alimentos bons. E eu entendi esse procedimento. Ah, César, você nunca mais teve crise de ansiedade? De ansiedade, sim. De pânico, não. Pânico é quando você perde o controle total. Ansiedade é quando você está numa semana, num dia que você tem muitas coisas para resolver e você não se alimentou direito, não comeu esses alimentos que eu falei, e daí você começa a ter aquela... Sabe, que você fica assim, ó,
Você sente, você tem a necessidade de respirar? Por que a gente faz assim, ó? Porque normalmente quando nós temos ansiedade, nós paramos de respirar. Então vai a próxima dica agora, que é a atividade física. A atividade física, ela faz parte. Então, primeiro, controle mental. Número 1, controle mental. Você colocar coisas boas na sua cabeça. Informação gera sentimento, que gera pensamento, que gera ação, que gera resultado. Então, se a informação é a primeira coisa que entra, coloca coisa boa na sua cabeça, né? Aí depois, o outro lado, a parte física, alimentar. Já expliquei aqui os alimentos para vocês, redes sociais, tela, se afastar disso, não comer açúcar, farinha branca, café. E a terceira agora que eu estou falando para vocês é a atividade física. Quando você está num pico você está muito assim, com síndrome do pânico mesmo, atividades onde você vai exigir força, musculação, força, às vezes, pode ser pior. Sabia que você vai estimular seus músculos vão ficar tensos e você pode até piorar. Puxa vida, mas eu ouvi falar que a musculação é legal. Depende do tipo de treino que você vai fazer. Quando você está com síndrome do pânico, que você não consegue sair, você tem que fazer o que eu vou te falar agora. Primeiro, número 1, respirar. Respirar. Você pode usar uma técnica que para mim deu certo. Existem várias técnicas, mas eu vou falar que deu certo para mim e para outras pessoas, que é você inspirar 4 segundos, você faz 1, 2, 3, 4, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Segura por 6 segundos o ar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois solta o ar pela boca 6 segundos. 6 segundos, entendeu? Inspira 4, segura 6 e solta 6. De preferência, sentado, como eu estou aqui, ou deitado, num ambiente calmo, sem barulho, de olhos fechados. E se você repetir isso, você vai se sentir bem melhor. Depois da 4ª, 5ª respiração, você vai até começar a abrir a boca de sono. Porque a respiração vai fazer com que a sua frequência cardíaca baixe. Pessoas ansiosas que têm síndrome do pânico, o coração fica assim, ó. Fica batendo rápido o tempo todo. Nós temos que baixar essa frequência cardíaca, entende? Então a respiração vai ajudar muito. Existe uma segunda respiração que se chama respiração diafragmática, tá? O diafragma, ele fica entre o abdômen aqui embaixo e entre o tórax, aqui no meio, o diafragma. Como que seria essa respiração? Você enche a barriga de ar, enche a barriga, joga o ar para o peito e depois solta o ar pela boca. Entendeu? Enche a barriga de ar, joga o ar para o peito, depois solta. Aí você não precisa fazer os 4 segundos que eu falei, 4, 6, 6. Você vai fazer tranquilamente, enche a barriga de ar para encher o diafragma, joga o ar para o peito e solta o ar pela boca. Então, esse exercício respiratório vai fazer total diferença. Sobre a atividade física em si, o que é legal? Caminhada. Caminhada, tá? A caminhada me salvou. Ah, correr não é legal? Não, nesse processo onde você está muito ansioso, com muita tensão, síndrome do pânico, não consegue ficar nos lugares, sente todo aquilo que eu falei para vocês, batimento cardíaco acelerado, sudorese, acha que vai desmaiar, entendeu? Você está num processo que você tem que fazer essas modificações, sumir de redes sociais, dar um tempo, né? Ah, mas eu não posso entrar 1 hora. Não, dá um tempo com redes sociais, evita a tela do celular, evita ficar muito tempo na televisão, evita assistir filmes, noticiários, se alimenta de forma correta com os alimentos ricos em triptofano, que eu falei aqui, banana, derivados de leite, castanhas, coloca isso bastante na sua alimentação, derivados de leite, se possível, sem lactose, tá? E foca mais nas castanhas e na banana do que nos derivados de leite, seria melhor. Evita farinha branca, evita açúcar, evita café, coisas que vão te acelerar. Tem algumas coisas, por exemplo, o gengibre também te acelera.
Então, se você fizer uma pesquisa rápida aqui na internet, você vai saber os alimentos que são mais termogênicos, que te aceleram, né? E os alimentos que te acalmam, tá? Mas você seguindo esse padrão, fazendo as respirações que eu falei, aquela de inspira 4, segura 6 e solta 6, e a respiração diafragmática. E a caminhada. Caminhada, tá escutando uma cigarra aqui? Não sei se vocês estão escutando, ó. Estou num lugar aqui no meio da mata, né? Então, assim, caminhadas em lugares tranquilos. Sem se preocupar com performance, que você vai ter que ter uma performance, emagrecimento, não. Vai caminhar, vai andar, tá? Esse é o primeiro procedimento. Começa com isso. Depois, você se sentindo melhor, se você gosta de puxar uns ferros, quer treinar, começa treinando com um pezinho mais leve, vai aumentando gradativamente e logo você já está voltando aos seus treinos normalmente, tá? Mas esse primeiro processo é legal você fazer isso. Outra coisa importante, vou fazer aqui para você uma rotina que você deve fazer assim que você abre os olhos na cama. Então você está deitado, você está deitada lá, abriu os olhos na cama. Qual a primeira coisa que você faz depois que você abrir os olhos? Você vai se espreguiçar. Então estende os braços, as pernas, movimenta as pernas para um lado e para o outro, se espreguiça. Já viu os cachorros quando eles ficam deitados assim? Eles estão deitados, eles vão levantar, a primeira coisa que eles fazem é colocar a patinha e alongar. Aprenda com os animais, a natureza, os animais, eles são sábios, né? Então você vai se espreguiçar, alonga bem para você acordar o seu corpo. Esse negócio de pegar, já sair da cama, sair andando, você não acordou seu corpo. Você vai fazer a sua higiene pessoal lá, lavar o rosto, escovar os dentes. Não pega celular, não pega nada. A primeira coisa que você vai fazer depois que você escovou os dentes, se espreguiçou, escovou os dentes, você vai tentar tomar até 500 ml de água. Puxa vida, Sérgio, toma meio litro de água de manhã, de uma paulada só? Não. Você vai lá, toma 150 ml, dá um tempinho, depois você toma mais 100, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai acostumar que você vai pegar e vai beber 500 ml brincando. Por que a água? Porque a água ela vai ajudar nos fluidos do corpo, vai fazer o seu corpo começar a funcionar como um lubrificante, tá? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, você tem que se expor à luz solar ou à claridade do dia. Ah, mas o dia está nublado, não tem problema. Então você tem que se expor à luz solar, pelo menos aí de 15 a 20 minutos. Então, você acordou, espreguiçou, fez sua higiene pessoal, foi no banheiro, fez suas necessidades, escovou o dente, tomou a água, vai para fora. Porque isso chama-se regular o seu ciclo circadiano, entendeu? O seu corpo ele só entende que você acordou quando você se expõe à luz solar. Então pessoas que acordam às 6 da manhã e ficam no quarto lá no computador, o corpo ainda não acordou, não teve exposição à luz solar. Então você tem que ir até a luz solar ou a claridade e ficar lá por 15 minutos. Tá? Ó, uma ideia boa é você já acordar mais cedo, fazer esse procedimento e já tomar o sol e fazer a caminhada, entendeu? Você faz a caminhada leve, isso eu estou falando para quem tem ansiedade, mas serve para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Aí você coloca a caminhada, onde você vai organizando suas ideias, você já alongou, já bebeu água, e depois você volta para casa e toma seu café da manhã, que pode ter um queijinho branco, pode ter castanhas, pode ter uma banana com aveia, já faz uma bomba ali de serotonina, né, de triptofano, que vai se transformar em serotonina, você vai ver que você vai mudar rapidamente. Isso vai dar certo. Depois você vai voltar aqui nesse vídeo e vai falar, César, deu certo. Mas você tem que fazer exatamente tudo o que eu disse, tá? Resumindo, para fechar, o que eu tenho que fazer para me livrar da ansiedade, do pânico? Primeira coisa, saia das redes sociais, evite ao máximo tela de notebook, tela de computador, tira a televisão do quarto, à noite é para dormir, escurece o quarto, vai dormir tipo 1 hora antes, não vai com a barriga cheia, não coma muita coisa, você pode até comer uma bananinha amassada que ela vai te dar sono, tá? Ela age como se fosse um sonífero, né? Aí você vai dormir bem, coloca uma temperatura gostosa no quarto e durma sem nada, sem interferência de nada. Acordou pela manhã, se alonga,
espreguiça, faz tudo, solta o teu corpo, relaxa, vai, faz a higiene pessoal, toma água, e vai fazer essa caminhada matinal na luz solar. Terminou, volta, toma seu café da manhã, baseado naqueles alimentos que eu acabei de falar, vou repetir novamente, banana, castanhas, derivados de leite, faz a sua bomba ali de triptofano para você ter bem-estar. Só aí você já matou o exercício, o alongamento e a alimentação, você vai começar um dia legal. Corta açúcar, café, farinha branca, tira isso da sua vida, você vai ficar bem, você vai ficar legal. Faça as respirações diafragmáticas, você pode fazer isso também, naquele momento que você está alongando na cama de manhã, você pode respirar primeiro deitado, aquela inspira 4, segura 6 e solta 6, já faz isso na cama umas 2, 3 vezes, 4 vezes, você que vai ver, tá? Depois você pode sentar na cama, você já alongou, já respirou, e você respira normalmente, entendeu? Você pega e faz essa respiração diafragmática, daí que é aquela que enche, joga no peito e solta para fora assim o ar, tá bom? Você vai ser feliz, meu. Você veio aqui para ser feliz, ninguém veio para ter doença. Então eu quero que você escreva o que você achou desse vídeo, você gostou? Foi legal para você estar aqui comigo? Se inscreva aqui no canal, esteja aqui comigo, porque da vida só se leva o amor, esse é o nome do canal, tá bom, gente? Um grande beijo a vocês e até o próximo vídeo. Saúde e paz. Tchau, tchau.